Nós vamos conhecer rapidamente, nessa saudação, características peculiares de Davi. Na época, Deus estava procurando um rei para substituir Saul. Saul havera sido o primeiro rei de Israel e, carnalmente falando, a princípio, Saul tinha todas as qualidades, carnalmente falando, para ser um bom rei. Fisicamente, ele era perfeito. 1 Samuel capítulo 9 diz a Bíblia que ele tem 3 características peculiares que agradam aos homens da terra. Primeiro, do ombro para cima, ele era o maior. Segundo, ele era o mais lindo de todo Israel, diz a palavra. E terceiro, ele pertencia à família de Matre, que era uma família abastada financeiramente. Então Saul é alto, é lindo e é rico. Tem família influente. A Bíblia diz que quando Deus levantou Saul no meio de Israel, Israel jubilava, Israel se alegrava. Por que Israel se alegrava? Porque ele é lindo, ele é alto e ele é rico e tem influência familiar. Mas por causa da soberba de Saul, queridos irmãos, diz a Bíblia que Deus foi perdendo o gosto dele. E por causa das suas próprias atitudes, ele acabou se afastando da presença gloriosa e profética de Deus. Deus tinha enchido ele com seu espírito. Diz a Bíblia que Saul, quando foi procurar as jumentas do seu pai, viu profetas e entrou na roda dos profetas e foi cheio do espírito também. Saul começou bem, mas por causa das suas falhas e das suas transgressões, houve um momento, senhoras e senhores, que o espírito de Deus começou a se afastar então dele. Analise comigo 1 Samuel capítulo de número 16, verso de número 1, diz a palavra de Deus: até quando, isso é Deus falando com Samuel, terás dó de Saul, sendo que eu já rejeitei? Enche o teu vaso de azeite, vai até a casa de Jessé o belemita, porque lá eu já provi o meu rei. Analise, Deus falando para Samuel, o meu rei, porque Saul era o rei do povo, mas Deus agora vai levantar alguém que ele quer. O rei que Deus quer se chama Davi. Vamos entender as características peculiares do menino. Ele é diferente de Saul em todos os sentidos. Primeiro, que ele é baixo. Segundo a história, tem 1,62 m. Segundo, a Bíblia diz que ele é ruivo. Ele não tem a etnia judaica, porque o judeu é moreno, quase que preto, queimado, e tem cabelos caracolados. Davi era ruivinho. Segundo a história, olhos azuis, tenros. Ele era bonito também. Ele era vermelhinho. Ele tinha sardas no rosto. Sabe o que é sarda? Aquelas pintinhas. Eu acho lindo. Mas na época de Israel, sarda era comparado com lepra. Então Davi, segundo historiadores, já sofria bullying dos outros amigos por ter uma cor diferente, por ser de uma etnia diferente. Mas Deus queria ele, Deus gostava dele. Em outros textos, a gente vê claramente o amor de Deus por ele. Salmo 89, versículo 20, veja o que Deus disse sobre ele: achei a Davi, com meu óleo eu ungi, a minha aliança está com ele, e ela não se quebrará. Deus estava com Davi. Nessa época, Saul já tinha perdido o espírito e agora um demônio está o atormentando. Veja o que diz a Bíblia em 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. Porém, o espírito retirou-se de Saul e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentava. Analisa comigo o cara que era cheio de Deus. Agora, por causa das falhas, das transgressões, da soberba, está com demônios. A soberba pode fazer Satanás ter liberalidade em um corpo. Davi, ao contrário. 1 Samuel capítulo 16, verso 13. Então Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos, e o Espírito do Senhor se apoderara de Davi. Então nós estamos aqui com Saul demoniado e Davi cheio do Espírito Santo. Veja, quando Saul se atormenta, um dos seus servos vem até ele e diz: olha, você precisa de alguém que toca bem harpa. Naquelas épocas,
O demônio saía através das harpas. Os tocadores especialistas buscavam a presença de Deus, porque quando alguém se manifestava demoniado, o harpista vinha para tocar e o demônio ia embora. Você vai ler comigo que Davi, entre as características que ele tem, ele era um bom tocador. Veja, a Bíblia diz que Saul olha para o servo e diz: então procura alguém que toque bem. Aí o servo vai começar a dar características peculiares de Davi. 1 Samuel, capítulo 16. A partir do verso de número 17, nós encontramos aqui 5 características peculiares de Davi. Então respondeu um dos servos e disse: eu conheço um filho de Jessé o belemita, que ele toca bem. Repita comigo: toca bem. Preste atenção. A primeira coisa que eu aprendo sobre Davi: ele é especialista em alguma coisa. Olhe para teu irmão e diga: se especializa em alguma coisa, querido. Deus não chama vagabundos. Deus não chama pessoas desocupadas. A pessoa fica com pretexto: mas eu não sei ler, eu não sei escrever, eu não sei falar, eu não sei gesticular. Deus não está perguntando o que é que você não sabe daquilo que você não tem. Deus está dizendo: você precisa ser especialista em alguma coisa. Davi era especialista na harpa. E você é especialista em quê? Tem a placa lá: precisa-se de costureira. A pessoa que vai contratar costureira vai pegar alguém que sabe costurar. Vê a placa lá: precisa de pedreiro. Só vai ser contratado alguém que sabe construir alguma coisa. Mas um monte de desocupado, vagabundo, preguiçoso, que não quer nada, Deus só vai chamar alguém que está trabalhando para fazer alguma coisa. Você está entendendo? Primeira qualidade de Davi: ele tem uma especialização. Você precisa correr atrás de alguma coisa. Gente, escuta o que eu vou falar. Você não precisa ser bom em muitas coisas não, pessoal. Amém? Você só precisa ser bom em uma coisa só. Se especializa em uma coisa só. Tem gente que é mais inteligente, poliglota, é especialista em várias coisas. Mas você não precisa ser assim não. Seja bom pelo menos em uma coisa. Primeira coisa: ele sabe tocar. Segundo, ele é um homem forte. O rapaz está dando características de Davi para Saul. E ele diz: eu conheço o menino, ele é forte, ele não sabe tocar somente, ele também tem força. Como é que o rapaz soube que Davi tinha força? É porque Davi já tinha provado, queridos irmãos, que ele era forte. Ele tinha um currículo. Você lembra quando ele foi lutar contra Golias, o que ele disse? Você vem a mim com espada e lança, eu vou contra ti em nome do Senhor. E outra coisa: o urso já veio para pegar minhas ovelhas, o leão já veio para pegar minhas ovelhas, mas quando o leão se levantou, eu segurei ele pela barba e rasguei ele no meio. Tá entendendo ou não? É um cabra forte. Primeira qualidade: sabe tocar. Segunda qualidade: ele é forte. Terceira qualidade: disse o rapaz a respeito de Davi: ele também é valente. Valente! Deus não chama medroso para a sua obra. Sol de cleivos, amicafos de camaná. Você que está aí com medinho, está aí todo sonolento, preguiçoso, levanta a tua cabeça aí. Deus só trabalha com quem tem coragem para pelejar. São 5 qualidades, eu louvo a Deus pela vida de Davi. Primeiro, ele tem uma especialização. Ele toca bem a harpa. Segundo, ele é forte. Terceiro, ele é valente. Veja a quarta característica de Davi. Disse o rapaz para Saul: ele é um homem de guerra. Ai! Como é que o cabra sabia que o menino era homem de guerra? Se ele tinha 16 anos. Nunca tinha entrado em uma batalha. Quando ele diz é homem de guerra, é porque ele já tinha visto Davi lutando contra alguma coisa. As histórias de Davi eram conhecidas. Homem de guerra. Quarta qualidade: ele é um homem prudente. Ele sabe chegar, sabe sair. Deus sabia porque estava escolhendo ele. Mais uma qualidade: ele é uma pessoa formosa à vista. E a última qualidade, a mais importante: o Senhor é com ele.
Quem crê que Deus é com você como era com Davi, levanta a mãe da glória a Deus, Ele vai te chamar.